Campeonato Goiano, penúltima rodada, primeira fase. Hoje no estádio Jonas Duarte, o Goiás venceu o Anápolis pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo atacante Pedro Raul aos 36 minutos do segundo tempo. Foi a sexta vitória que deu a liderança isolada, 20 pontos para o Goiás no Grupo A do Goianão 2022. Evandro Gomes e a sua análise desse jogo. Bom, a vitória de um time que foi melhor, a vitória de um time que foi apontado por mim, eu acho que pelos companheiros aqui do Sistema Sagres de Comunicação, como favorito para ganhar a partida, mesmo jogando no campo do adversário, o estádio Jonas Duarte. Mas o Goiás cresce tanto na competição que vai terminar essa primeira fase como o melhor time, né, na soma de pontos. Porque eu não imagino um outro resultado no último jogo dessa primeira fase, na Serrinha contra o Grêmio Anápolis, um outro resultado que não seja uma vitória da equipe esmeraldina. Então o Goiás hoje foi como time grande, jogou para cima, escalou 2 centroavantes, o Glauber, que vai passar o bastão para o Bruno Pivetti, né, entregar um time que tem uma derrota no campeonato, um time que vem de uma sequência de vitórias aí, um time que tem a maior soma de pontos nesse momento. A responsabilidade do Pivetti aumenta nesse ponto em que ele recebe um time que está ajustado e com tendência de crescimento, porque a partir de hoje o Goiás já pode contar com o Luan. Foi uma avant-première do que ele poderá fazer a partir de agora, né? Um trailer que se viu hoje de um bom filme que se avizinha, ou que se sente que virá por aí, né? Que é a presença do jogador Luan. Ele entrou hoje com muita personalidade, tocando a bola, esfriando o jogo, não errou um passe, deslocando da direita para o meio, para a esquerda, passeou em campo. Essa é a palavra que se pode falar do Luan. Não é nenhuma empolgação, a gente conhece o Luan, o que ele pode apresentar. Não estou empolgado porque ele entrou, deu 30 toques na bola, 20 e poucos lá, sem errar um passe. Mas é um jogador que você sente a diferença nele na maneira de jogar, na percepção que ele tem de uma jogada, né? No toque certeiro que ele dá, na batida da bola. O Amir Sabag sempre dizia que um bom jogador, você sempre sabe que ele é bom jogador quando ele entra no ônibus. E o Luan tem aquele jeitinho dele ali, meio você dá a impressão de que ele está mancando, mas às vezes é um giro que ele dá no corpo ali para tirar o adversário. É o Goiás que apresentou o Elvis em grande atuação no segundo tempo. Olha, o Elvis cresceu muito na etapa complementar. Um Arthur jogando bem pelo lado esquerdo do campo, 2 centroavantes. Um marcou o gol, o outro foi autor dos 2 melhores lances do primeiro tempo. Foi o Nicolas obrigando o goleiro do Anápolis a praticar 2 grandes defesas. Então, a vitória de um time que é grande, que impôs sua grandeza, impôs sua condição de time melhor, venceu o jogo com moral e de 1-0 ficou até pouco, André. Destaques positivos e negativos no Goiás, Evandro. Bom, positivos, vamos dizer, o Glauber, que vai sair. Um destaque positivo no time do Goiás. Ele escalou um time hoje que não tinha o seu principal jogador, o Vinícius, colocou 2 centroavantes. Alguém poderia dizer, não vai dar certo. E deu. Eu acabei de falar que foram os 2 melhores oportunidades de gol, os 2 criaram. Pedro Raul fazendo gol, fora outras oportunidades que ele criou, perdeu, e o Nicolas com 2 chutaços de fora da área. Mas eu diria que o Pedro Raul, o Elvis, o Felipe Bastos no primeiro tempo, levou depois um cartão amarelo, teve que sair, mas o time do Goiás, assim, num todo, o Arthur do lado esquerdo, o Albano entrou bem no jogo também, embora já quase que no final, foram os melhores. Vamos falar quem que foi pior no time do Goiás, quem não apareceu muito. E outra coisa, hein, esse jogador aqui, o Caetano, que é canhoto, assim como o Reinaldo, jogou do lado direito do campo para dar um apoio ali para o Marquinhos, jogou bem, jogador de passe preciso também, não tem muita velocidade, um zagueiro mais técnico, mas são esses jogadores que tiveram mais destaque no time do Goiás
E fica ruim para a gente falar aquele que não brilhou, né? Porque todos acabaram jogando bem. Talvez o de menor brilho tenha sido o Maguinho, lateral direito. Hoje foi a despedida do técnico Glauber Ramos do comando do Goiás. No próximo jogo da Copa do Brasil, assume o Bruno Pivetti. Que time o Bruno Pivetti herda do Glauber Ramos? Evandro Gomes. Um time, André, que está se encaixando aos poucos. Se você pegar já a peça ofensiva do Goiás, já podemos até dizer que nesse momento é a melhor. E isso está sendo mostrado na prática, porque o Goiás tem o melhor ataque. Você pegar ali, meu amigo, Luan, você escolhe um dos dois centroavantes. Pedro Raul me parece com mais possibilidades de ganhar. Você tem o Elvis de meia. Você tem o Vinícius do lado esquerdo. E você ainda tem Diego. Ainda tem um dos centroavantes que sobrar. Muita gente. O Goiás está com um ataque arrumado. Arrumado. Meio campo tá bom, precisa de peças de reposição. Tem um goleiro que todos sabem da capacidade dele, que é o Tadeu. Talvez alguns ajustes no sistema defensivo. Um zagueiro de maior experiência para jogar ali com o Reinaldo, né? Um lateral esquerdo, mas embora o Arthur seja um jogador que pode não ser brilhante, mas não compromete, ele até muito pelo contrário, ele está crescendo. Terminou a temporada da Série B como titular e hoje jogou uma bela partida. E, sei lá, talvez mais um ou outro atacante liberado, ainda tem o Diego também, mas eu estou pensando assim até pouco, né, para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Goiás, devagarzinho, vai se tornando o maior favorito, ou talvez um dos grandes favoritos. Eu diria que nesse momento o Goiás já passa a ser mais favorito que o Atlético para ganhar o campeonato. Ok, Evandro Gomes, próximo jogo do Goiás pela Copa do Brasil, terça-feira na Paraíba, na cidade de Souza, contra o Souza. No Campeonato Goiano, o Goiás volta a jogar na última rodada da primeira fase, no dia 5, sábado, às 4:30 da tarde, no Estádio da Serrinha.